Vamos dar início agora ao estudo da função fenol. A função fenol é uma função tranquila, é uma função derivada dos álcoois. Inclusive, o seu grupo funcional aqui vai ser o mesmo. Aqui no grupo do fenol, nós também vamos ter a hidroxila. Quem é a hidroxila? OH. Só que aqui, para diferenciar o fenol de um álcool, aqui a minha hidroxila ela tem que estar ligado ao átomo de carbono do anel aromático. Então, vamos lembrar, anel aromático, aquele composto fechado que tem 6 carbonos e possui 3 duplas ligações alternadas que estão em ressonância. Então, a gente normalmente vê ele em forma de uma bolinha, iria ver, né, em forma de uma bolinha. O que acontece? Isso daqui é o anel aromático. Então, lembra que quando se fala em um composto fechado, cada uma dessas pontinhas aqui, ó, cada um dos vértices representa um carbono. Então, para ser um fenol, em um desses carbonos aqui qualquer, em um deles eu tenho que ter um OH ligado, certo? Então, tem que ter OH ligado direto no anel, grudado no anel aqui, para que eu tenha um fenol. Cuidado, se eu não tivesse esse OH aqui, tá? Olha para você ver o que eu tô querendo dizer. Se aqui eu tivesse um carbono e esse carbono tivesse ligado a um OH, se fosse assim, o OH não estaria ligado no anel, ele estaria ligado neste carbono. Aí esse composto aqui não seria fenol, tá? Esse aqui seria um álcool. Então, para ser fenol, ó, vou voltar, olha para você ver a diferença. Aqui eu tenho OH ligado no carbono e o carbono está ligado ao anel. Isso não é fenol. Então, vou voltar aqui para você ver como que é o fenol. O fenol é assim. O OH está ligado no anel, certo? Então, isso daqui é a estrutura do fenol. Posso ter uma hidroxila ligada no anel, eu classifico como monofenol. Se tiver 2 hidroxilas de fenol, 3 hidroxilas, eu terei trifenol, certo? Para dar nome, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar nome a isso daqui, que eu chamo de hidroxi, e depois o nome do composto aromático. Esse composto aromático, se for um anel só, é o benzeno, 2 é o naftaleno, tá bom? Caso tenha radical, o radical você pode, é aceito das duas formas, você pode colocar o radical aqui, tá? Antes do nome hidroxi, ou você pode colocar aqui, ó, no meio, tá bom? Ou você pode vir colocar hidroxi, o nome do radical e depois o nome do aromático. Então, fica a seu critério. Pode ser aqui no início ou pode ser depois do nome hidroxi, certo? Aí você vai escolher na hora. Então, agora vamos ver alguns exemplos. Este daqui é o mais simples, é o mais comum de todos, tá? É o básico, é o menor fenol que existe, que é quando eu tenho somente o OH ligado no anel, que é o mínimo necessário para que eu tenha um composto fenol. Então, eu vou dar nome, isso aqui se chama hidroxi, e essa estrutura, esse desenho aqui se chama benzeno. Então, hidroxibenzeno. Como esse daqui é o menor fenol que existe, se você quiser, você pode dar o nome para ele de fenol. Então, esse composto eu posso chamá-lo de hidroxibenzeno ou de fenol. Agora, vamos ver já colocando radicais. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho um anel benzênico, tenho o OH, então já sei que é um fenol, só que eu tenho isso daqui pendurado. Isso aqui é um radical de 2 carbonos que eu chamo de etil, tá? Então, vamos lá. Primeira, a cadeia principal, quando eu tenho uma cadeia fechada, lembra que a cadeia principal é sempre a minha cadeia fechada, tá? Então, de cara, a minha cadeia fechada vai ser aquela ali. Depois disso, eu vou numerar. Por onde que eu vou numerar? Eu tenho duas opções. Ou a gente começa a numerar quando é composto fechado, a gente vai começar a numerar do carbono que tem alguma coisa. E alguma coisa que eu tenho aqui é OH e radical. Você vai dar preferência ao OH. Então, quando eu tenho fenol,
O OH é o carbono 1, tá? Então, o 1 vai estar no OH. E agora você vai numerar. Deixa eu apagar aqui, porque senão vai ficar difícil para mim mostrar aqui para vocês. Agora, na hora de numerar, eu teria duas opções para numerar. Ou aqui, ó, sentido horário, ou no sentido anti-horário. Para saber se eu vou numerar para cá ou se eu vou numerar contando de trás para frente, eu tenho que observar, no caso, o radical. Esquece o OH, eu fiquei com esse radical aqui. Qual extremidade que é mais perto? Se eu rodar para cá, o meu etil vai estar no carbono 3. Se eu rodar para cá, 1, 2, 3, 4. Então, do lado de cá está mais perto. Como do lado de cá está mais perto, eu vou numerar neste sentido. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, escreve o nome. No carbono 1 eu tenho hidróxido, no 3 eu tenho etil e depois a cadeia principal que é o benzeno. Lembrando que esses nomes aqui, se você quiser, você pode colocar invertido. Poderia aparecer 3-etil 1-hidroxibenzeno. E outra coisa que podia aparecer também é que, lembra que eu falei aqui que hidroxibenzeno eu posso trocar por fenol? Então, se você observar, aqui eu tenho ó, hidroxi e tenho benzeno. Então, eu posso juntar esses dois pedacinhos aqui. Se eu juntar esses dois pedacinhos aqui, eu vou ter um fenol. Então, aí o nome do meu composto seria 3-etil, que é o radical, e depois o hidroxibenzeno, que a gente chama de fenol. Então, eu teria 3-etil fenol. Olha aqui embaixo, a mesma é uma estrutura semelhante, o que muda em todas elas aqui, se você observar, é a posição do CH3. Então, vamos ver aqui. No carbono 1, vamos ver esse primeiro. No carbono de número 1, eu tenho o OH, que é o hidróxido. Esse radical é o radical de um carbono, então é metil. E ele está em qual carbono? 2. Então, 1 hidróxido, 2 metil, benzeno. Como o hidróxido pode ser trocado junto com benzeno e trocado por fenol, então 1-hidróxido 2-metilbenzeno é o mesmo que 2-metilfenol, certo? Depois eu volto no último nome aqui. Nesse outro exemplo aqui, agora é posição 1 para o hidróxido e 3 para o metil. Então, 1-hidróxido, 3-metilbenzeno. Como eu posso trocar o nome hidroxibenzeno por fenol, ficaria então, sobraria 3-metil e depois o hidróxido com o benzeno formando fenol. Então, 3-metilfenol. Esse aqui é a posição 1 e 4. Então, no 1 eu tenho hidróxido, no 4 eu tenho metil, benzeno. Lembrando que hidroxibenzeno eu posso trocar por fenol, então sobraria somente 4-fenol. Agora, o que diferenciou esses três exemplos aqui um do outro foi a posição do CH em relação ao OH. Quando eu tenho num anel aromático algo na posição 1 e 2, eu posso trocar por esse Ozinho que se lê orto. Então, o orto, qualquer coisa, vai ser sempre alguma coisa na posição 1 e alguma coisa na posição 2. Esse aqui é posição 1 e 3. Posição 1 e 3 eu troco por meta. E aqui é posições 1 e 4. Posição 1 e 4 eu posso trocar por para, tá? O lê orto, M lê meta e o P se lê para. Agora nós vamos ver um composto aromático agora com dois anéis. Com 2 anéis não é mais o benzeno, agora nós vamos ter um composto chamado naftaleno. Lembrando uma coisa que eu não falei, os compostos do grupo fenol são tóxicos, tá? O naftaleno aqui é um exemplo, ele é composto principal tipo da naftalina. Então vamos lá. Quando eu tenho naftaleno, eu tenho que numerar também, só que aqui a gente não usa numeração por números, a gente usa numeração por letras. Se tiver o OH tiver em algum desses carbonos aqui que são das minhas extremidades, ou nas extremidades de cima ou na extremidade de baixo, eu vou chamá-lo de alfa.
Então, como o OH está no carbono de posição alfa, no caso eu tenho um alfa-hidroxinaftaleno. Agora, quando eu tenho nas laterais, aqui ó, nas laterais, eu vou ter o beta. Então, eu vou ter o beta-hidroxinaftaleno.